Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar uma peça diferente. Não será uma bolsa, não será uma nécessaire, não será uma mala, mas vai ser uma peça muito útil para vocês e que as suas clientes vão amar. Eu tô falando isso porque eu fiz a primeira pra mim. E aí eu falei, gente, eu preciso de mais peças assim. Vou mostrar agora pra vocês. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Tô toda semana aqui nesse canal pedindo pra vocês se inscreverem e deixarem o seu like, porque aqui o conteúdo é sensacional. E olha aqui a peça de hoje, gente do céu, olha só. Esse organizador aqui, nesse modelo colmeia. Gente, pensa numa coisa útil, pensa numa peça que muda a vida aí, que organiza a sua vida, organiza seu guarda-roupa. Olha, eu fiz e não imaginei que eu fosse gostar tanto assim, porque há muito tempo eu já queria fazer, mas eu fiquei enrolando. Depois que eu fiz, eu falei, meu Deus, perdi tempo. E eu vou ensinar tudinho pra você. É uma peça relativamente simples, porém ela tem aí os pulos do gato que eu vou ensinar pra vocês. A primeira peça que eu fiz foi pra guardar os meus sapatos. Eu até coloquei, fiz um reels lá no Instagram e a galera pediu geral pra eu fazer. Então aqui pro canal, por isso que eu tô trazendo essa, porque daí eu quis fazer pra guardar minhas blusas de tricô. E eu vou passar as duas medidas. Então aqui na descrição do vídeo vai ficar a medida que eu fiz pra guardar os meus sapatos e a medida que eu fiz pra guardar as blusas, certo? Mas você pode fazer na medida que você quiser, não importa. Eu vou ensinar como que você faz para tirar as medidas do objeto que você quer guardar nesse organizador. Nós temos parceiros e quem tá aqui com a gente nesse vídeo é a Cami Tecidos. Tem o plástico, esse plástico que eu tô usando é o plástico ponto 30, você pode usar também o ponto 20. Tem lá na Cami Tecidos, inclusive o viés também é de lá. Eles entregam para todo o Brasil, vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp deles. E se puder, segue lá no Instagram. E se entrar em contato com eles, fala que vocês viram aqui no nosso canal. Eu nem tenho muito o que falar, gente, porque essa peça aqui, quando vocês fizerem, vocês vão me dar razão, eu tenho certeza. Então, bora pro passo a passo. Então, eu tô aqui com a minha blusa de lã dobrada, do jeitinho que eu quero que ela fique dentro da colmeia. Se você for usar para guardar sapato, você coloca ele na posição que você quer que ele fique dentro da colmeia. Calça jeans, o que for, você dobra e deixa do jeitinho que você vai colocar lá dentro. Aí você vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, ó, qual é a altura e a largura para você poder cortar o plástico que é, né, referente aí à sua peça que vai colocar dentro. E também você mede aqui, ó, quanto que você precisa colocar de distância entre, né, as colmeias, né, entre os vãos. Então, aqui, eu calculei pra minha blusa 28 por 25 e a distância vai ser de 7 centímetros, tá? Então, isso aqui é pra mim. Essas medidas é pra esse tipo de colmeia, pra esse tipo de peça, tá? Então, vai ser 28 por 25 e 7 centímetros de distância. Aí, eu vou cortar os meus plásticos. Vou pegar aqui, ó. É bom você desenhar no papel, né, certinho, pra você poder calcular as medidas, tá? Porque é assim que eu fiz. Então, o que acontece? Eu cortei aqui 7 vezes aqui o meu plástico nessa medida de 28 por 25. Por quê? Porque eu quero 6 bolsos, digamos assim, né? 6 vãos de colmeia. Então, eu cortei 7 vezes essa medida. Como vai ser 7 centímetros de distância entre uma colmeia e outra, o total, né? Depois que a gente colocar de pezinho aqui, todas as partezinhas, o total da base vai ser 42 centímetros, no meu caso. Então, aí eu tenho que cortar uma base de 42 por 25, que é essa largura aqui. Então, por isso que eu falo pra vocês desenharem, que fica mais fácil. Porque daí vocês conseguem fazer, né, ali um croquis do que vocês vão costurar. Então, ó, a minha base vai ficar com 42 por 25. E eu preciso fazer aqui as laterais para fechar. Então, essas laterais aqui, mesma coisa, vai ter que ter 42, porque é a distância que vai ficar
né, todas as colmeias prontas. 42, aí eu coloco pela altura da minha colmeia, que é 28. Então, eu cortei aqui a base. Então, nós vamos ter uma base de 42 por 25, que é essa largura. E teremos aqui duas laterais de 42 por 28. Então, essas são as medidas. Se você quiser seguir essas medidas, cabe sapato também. Talvez você tenha que deixar uma distância um pouco maior que 7 centímetros. Se você for deixar 8, daí você tem que somar 8 vezes quantos vãos você vai ter, né? No meu caso, são 7 centímetros, né, de vão. Eu fiz 6 bolsos, então 6 vezes 7, 42, que é isso que vai dar aqui a minha colmeia. E aí, o que eu vou ter que fazer em primeiro lugar? Eu vou pegar aqui os plásticos todos já cortados. Esse pequeno aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o viés aqui na parte de cima de todos eles. Então, todos eles eu vou colocar o viés na parte de cima. Eu estou aqui com o viés de Boneon, mas você pode usar outro viés aí da sua preferência. E aqui a gente coloca daquela forma tradicional. Abraça. Aqui a pontinha do plástico, dobra. Encaixa ele certinho e costura. Faz isso somente na parte de cima, tá? Na parte de baixo não precisa colocar viés. Você vai fazer isso em todas as partes das divisórias, tá? Ó, aqui no final eu faço a mesma coisa. Faço o mesmo acabamento, retrocesso. E é isso. Então, eu vou fazer isso nas 7 partes aqui que eu cortei. Bom, então, eu já coloquei viés, ó, em todas as partes que são as divisórias. E peguei aqui as duas laterais e coloquei na parte de cima só. Somente na parte de cima, mais nada. E agora, a gente vai começar a montar. Então, eu vou pegar uma lateral. E aí, eu tenho que dividir de acordo com a quantidade de divisórias que eu vou fazer, certo? Então, como a minha serão 6 divisórias, então, eu tenho que medir aqui, né? Como eu falei pra vocês, vai ter 7 centímetros de distância de uma até a outra. Então, eu vou fazer marcações aqui de 7 em 7 na parte de cima e também na parte aqui de baixo, pra gente poder fazer uma linha reta pra costurar, tá? Aqui eu vou marcar com o giz e aqui eu vou dar piquezinhos. Se você quiser, já pode até colocar a primeira, já pode costurar aqui a primeira e a partir dela ir medindo, tá? Ou mede tudo primeiro, não importa. Então, você vai fazer de acordo aí com a sua divisória. Eu vou marcar, então, aqui de 7 em 7 e aqui embaixo também. Pronto. Então, as marcações aqui já estão feitas. Aqui embaixo eu fiz os piques. E vamos começar, então, a colocar as divisórias. Vou colocar aqui, ó, o viés com viés. E vou costurar aqui, fazendo um retrocesso no início e outro lá no final. Às vezes pode dar alguma diferencinha do plástico, né, lá embaixo, aí depois é só acertar, tá? Não tem problema não, isso aí não vai alterar em nada. Então, aqui eu costuro a primeira, assim, ó, pra ficar pro lado de fora. Essa costura, ó, ela vai ficar pro lado de fora, porque depois vem outro viés aqui. Agora, eu vou começar a colocar, então, as minhas partes. Só que eu gosto de costurar essa parte aqui, ó, pra dentro, tá vendo? Eu não vou colocar assim. Eu vou colocá-la de assim, porque depois fica mais fácil pra eu colocar a outra lateral, tá? Então, eu vou alinhar aqui na minha marcação aqui em cima e na minha marcação aqui embaixo. E aí, eu passo a costura reta aqui. Então, eu venho, ó, coloco aqui bem certinho, aonde tá a marquinha. O plástico, ele já vai grudando, né? Então, fica tranquilo de costurar, ó, tá vendo? Ele já gruda, então fica fácil de você não perder a direção. Não precisa riscar nem nada. Se fizer esses 2 piques em cima e embaixo, já vai ficar retinho. Eu tô usando aqui o calcador comum, tá? De metal mesmo. Vocês podem ver que não tá grudando. Mas se quiser usar o calcador, né, de teflon, pode usar.
E agora eu vou fazendo isso. Olha só, vou pegando as minhas divisórias, coloco elas aqui nas marcações e vou costurar, então, todas as divisórias até lá ao final. Então, todas as divisórias desse lado, ó, já estão colocadas. Olha só como é que ficou. Agora, eu vou pegar a outra lateral e vou fazer as mesmas marcações em cima e embaixo. Vou marcar aqui em cima de 7 em 7 e aqui embaixo também, pra gente poder começar a costurar esse outro lado. Tudo marcadinho aqui também. Então, agora eu vou começar aqui, ó, vou pegar a primeira parte. Ó, tá na mesma posição que eu costurei, tá vendo? Ó, tá costurado pro lado de cá, ó, tá? Só pra vocês não se perderem aí. Então, eu vou costurar agora este lado aqui. Vou virar aqui, ó. Vou deixar as marcações pra dentro. E vou passar a costura agora nesse primeiro aqui, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Então, eu vou colocar aqui viés com viés. Alinho aqui certinho. E passo já a primeira costura aqui. Depois as outras, é só seguir a marcação. Então, é bem tranquilo agora pra fechar. O importante é você marcar bem certinho. Ó, então, já coloquei aqui na primeira. Agora, eu pego aqui a segunda divisória e vou colocar bem aqui na onde eu marquei. Bem aqui onde tá marcado, ó. Na minha primeira marcação e aqui embaixo no meu pique. E passo a costura aqui. Como eu falei, o plástico ele gruda, então facilita bastante na hora da gente costurar, ó. Retrocesso e vamos lá. Alinha certinho, só descer a costura. E aí, eu vou pegando todas as folhas, né, todas as divisórias e vou fazendo a mesma coisa. O meu ponto tá no 4,5, tá? Ela tá todinha costurada no 4,5. Então, ó, já peguei o primeiro, já ficou pronta aqui, ó. A nossa primeira colmeia já tá pronta aqui. Agora, eu pego a segunda, na verdade, a terceira, né? Vou colocar na minha marcação. E vou passar a costura e assim eu faço com todas. E olha só como é que ficou. Então, eu costurei aqui até o último, ó. Todas as partes, tá vendo? Já estão costuradas, já tá pronto. É só a gente colocar o fundo pra poder dar o acabamento. Então, eu vou pegar o meu plástico, que é aqui da parte do fundo. E aí, eu vou costurar ele aqui. Ó, vou encaixar ele aqui e vou costurar na parte do fundo aqui. Aqui a gente dá uma dobradinha, ó, dá uma amassadinha pra poder passar a costura, tá? Vou mostrar aqui mais de perto. Então, olha só o que eu faço aqui. Eu dou nessa pontinha aqui, ó, eu deixo um pouquinho sem costurar. E aí, eu começo a passar a costura aqui, assim. E quando chegar nas divisórias, o que eu faço? Eu dobro elas um pouquinho pra dentro, ó. Eu viro elas aqui um pouquinho pra dentro, tá vendo? E costura assim, bem aqui na beirada. E faço isso em toda a extensão dela. Então, aqui, como eu falei, ó, eu comecei, né, a costura, já fiz um retrocesso. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas aqui é tranquilo, ó. Vou costurando, faço aquela dobrinha que eu mostrei aqui na divisória. E vou costurando. A gente vem amassando. Fica esse bololô aqui de plástico, mas é assim mesmo, tá? Aí a gente amassa e vai alinhando aqui o fundo com a lateral e vai passando agora a costura. Lá no final, retrocesso. Fundo costurado, costurei aqui também, ó. Então, é bem tranquilo pra fazer essas, tá vendo? Essas dobrinhas, ó. Aqui, essa parte fica sem costura mesmo, aqui essas divisórias na parte de baixo. Não tem necessidade de passar nenhuma costura, nem tem jeito também de passar. Vai ficar tudo solto, assim. Olha só. Agora, a gente vai colocar o viés. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar primeiro o viés aqui, nessa parte aqui das laterais reta, ó.
Coloco nessas 4 partes pra depois fazer aqui a parte de baixo dando acabamento. Então, eu vou colocar o viés aqui, ó. Aqui eu faço como nos outros, né? Vou abraçar todo mundo aqui. Vou virar pra baixo. E vou passar, então, o viés aqui assim, até aqui embaixo. Então, eu vou costurando o viés aqui. Aqui na parte de baixo, não precisa fazer aquele acabamento lá de cima, porque vai vir outro viés aqui. Então, você pode deixar só no cortezinho mesmo, ó. Vem aqui, faz o retrocesso e pronto. Então, aqui embaixo pode ficar desse jeito. E vou fazer nas 4 partes aqui, então, da minha colmeia. Tá colocado, então, o viés, coloquei minha etiqueta aqui. Agora, a gente vai colocar na parte de baixo. Então, eu vou escolher aqui uma parte reta pra começar, tá? Vou amassar bem aqui, pra ficar melhor pra vocês verem. Então, eu vou escolher. Então, eu escolho aqui uma parte que não seja curva, né? E vou começar a aplicar esse viés aqui na parte de baixo. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. Vou dobrar bem aqui, o máximo que eu conseguir, pra vocês verem. E aí, eu começo a colocar o meu viés aqui na parte de baixo. E lá nas quinas, eu faço uma curvinha. Agora, acho que não vai dar pra vocês verem. Aí, agora acho que dá. Ó, vou seguindo aqui. Aí, aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou deixar ele meio assim, na diagonal. Você pode fazer cantinho mitrado, se quiser. Mas eu vou fazer assim, direto mesmo, ó. Vou só fazer uma curvinha aqui. Encaixo. Olha só. E pronto. Agora eu vou ajeitar aqui. Vou virar, abaixar pra cá. E sigo, tá vendo? E daí eu fiz aqui o cantinho meio arredondado. Vou fazer isso nos 4 cantinhos que eu tenho aqui, certo? Então, daí você decide se você quiser fazer cantinho mitrado, se quiser fazer arredondado. Aí você faz. Ó, esse outro aqui, como esse daqui eu virei pra dentro, esse aqui eu viro pra dentro também. Ó. Eu espero que esteja dando pra vocês verem, porque não tem muita posição aqui pra... Aqui, ó, acho que assim vai ficar melhor. Ó. Então, eu viro aqui esse cantinho do mesmo jeito que eu virei o outro. Vou até tirar um pedacinho aqui, que vai ficar melhor. Ó, corto aqui um pedacinho. Deito ele aqui na diagonal, como eu fiz o outro. E vou encaixando, ó. Esse viés aqui, ele tem elasticidade. Então, fica fácil de fazer esses cantinhos aqui, tá vendo? Ó. E pronto. Encaixei aqui o viés. Minha linha cortou. Não tem problema. E aí, eu faço aqui o meu outro cantinho. Então, olha só como é que ficou. Agora, eu vou terminar aqui essa parte de baixo. E tá prontinha a nossa colmeia. Olha só como é que ela fica. Depois, quando você for colocar as roupas dela, fica bem esticadinha, tá? Que é, né, o que você põe dentro que vai deixar, né, ela bem, né, retinha, estruturadinha. E aí, a partir dessa técnica, você faz a medida que você quiser. Você pode fazer para colocar lingerie, sapato, meia, pode fazer para colocar dentro da gaveta, faz mais baixinha, e aí você coloca dentro da gaveta para separar a lingerie, pode fazer para colocar sutiã de bojo. Então, assim, você pode colocar realmente o que você quiser e dentro do guarda-roupa não ocupa espaço. Se você quiser colocar ela nessa posição, você pode pôr. Se quiser colocar ela, tipo, de pezinha, assim, ó, tipo gaveta, você pode colocar, né, ela empilhadinha assim de pé. E aí são infinitas as possibilidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se fizer, já sabe, posta lá no Instagram, me marca, que eu adoro ver o trabalho de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.